Olá a todos que acompanham esse episódio do videocast, que é do projeto PUC no Clima. Esse projeto ele foi idealizado pelo Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, também pela Clínica de Direito Ambiental e pelo Grupo de Pesquisa Ordem Política, Econômica e Social e o Meio Ambiente, tendo envolvido nesse projeto diversos professores, eu, André Geraldes, também a professora Consuelo Yoshida, a professora Érica Bechara, a professora Tatiana Serra e a professora Marijane Lisboa, todos da área ambiental. E a proposta é, a partir de agora, nos prepararmos para a COP30, que acontecerá no mês de novembro de 2025, uma conferência mundial que vai tratar da questão climática. E, por conta disso, a PUC vai desenvolver uma série de seminários, de palestras, rodas de conversa aqui na PUC e também em outros bairros, comunidades atendidas pelo Escritório Modelo, debaterão a questão climática. Então é dentro desse contexto que nós vamos ter uma série de podcasts. Professora Consuelo, gostaria de fazer alguns comentários a respeito disso? Sim, os alunos da PUC, eles são muito envolvidos, né? Então é um grande prazer fazer parte deste projeto, a convite do professor André Geraldes, e todos sabemos da importância das mudanças climáticas, né? Então não é nada mais nada menos que nós temos aqui com o nosso convidado de hoje, um secretário, trata especificamente no âmbito municipal das mudanças climáticas. Nós sabemos o grande desafio que é a cidade de São Paulo. Então eu estou bastante curiosa, interessada em saber mais detalhes, né, sobre este importante projeto, inaugurando hoje com essa palestra ou esse podcast aqui do secretário Renato Nalini. É um grande prazer participar deste projeto. Sim, é importante também descrevermos o palestrante de hoje, que é o doutor José Renato Nalini, que ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e desenvolveu, ao longo dos anos, uma série de funções dentro do sistema de justiça. Inicialmente no Ministério Público do Estado de São Paulo, depois na Magistratura Paulista, inclusive ocupando o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O doutor Nalini também é uma pessoa dedicada às letras, inclusive tendo ocupado a presidência da Academia Paulista de Letras, e já produziu obras na área jurídica, inclusive ligado à nossa temática, uma obra importante, uma referência na ética ambiental. Portanto, é uma grande satisfação para esse projeto PUC no Clima termos essa oportunidade de dialogar sobre a questão climática com o Dr. José Renato Nalini, que atualmente ele ocupa o cargo de secretário da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, doutor Nalini, novamente um prazer. Tenha, por gentileza, a bondade de fazer as considerações iniciais a respeito da sua trajetória na área ambiental e as atribuições hoje da pasta que o senhor comanda. Muito obrigado, professor André Geraldes, minha querida amiga Consuelo Yoshida. É uma alegria estar aqui com vocês, inaugurando esse projeto tão importante, não é? PUC no Clima. E é muito bom que a universidade, que a academia ofereça alguma coisa para a COP30, porque nós estamos muito atrasados em fazer propostas concretas, né? O mundo inteiro vai ficar olhando para o Brasil, né? A região amazônica, que ultimamente está sendo tão sacrificada com incêndios, né?
o extermínio do Pantanal anunciado para daqui a algum tempo, né? Não são daqui a 100 anos, não, é coisa muito próxima. Mas a Prefeitura de São Paulo, por amor do próprio prefeito, do Ricardo Nunes, que é do extremo sul, é lá de Parelheiros, uma região também bastante vulnerada, que é aquela que contém as últimas nascentes que alimentam a Guarapiranga, a única represa que é abastecida com nascentes próprias, né? Porque o sistema Cantareira recebe água de Minas, de Extrema. Então a única água paulistana é a água da Guarapiranga, que já está contaminada em virtude da ocupação, da invasão, da derrubada da mata, assoreamento das nascentes, né? Então ele, observando isso, ele criou a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Foi a primeira prefeitura do Brasil a criar. Só depois a Prefeitura de Niterói criou. E hoje, muito lentamente, as outras prefeituras estão cuidando disso. Porque não é a mesma coisa de uma Secretaria do Meio Ambiente. Ela tem que cuidar do verde, tem que cuidar da limpeza das águas, da restauração dos sistemas que estão sendo prejudicados. A Secretaria de Mudanças Climáticas, ela não tem orçamento, ela não tem grande estrutura. Ela é um órgão de articulação. Ela está vinculada à Secretaria de Governo, portanto, ao gabinete do prefeito. E ela tem por missão fazer com que todas as secretarias, todas as empresas municipais, todos os órgãos de uma prefeitura da maior cidade do Brasil, né, coloquem no radar que nós já não estamos falando de mudanças climáticas, nós estamos diante de emergências climáticas. Eu acho que os últimos acontecimentos, né, que tenham ocorrido no Brasil, mas também no mundo inteiro, devem trazer uma reflexão para os negacionistas, né? Porque como continuar dizendo que não existe aquecimento global quando nós estamos sofrendo fenômenos extremos, né? Que vão continuar a ocorrer cada vez com maior frequência e maior intensidade. Então é muito importante que a PUC, que tem essa tradição, né, um nicho de excelência nas universidades brasileiras, que ela coloque um pessoal de gabarito para fazer com que alunos, com que pesquisadores, com que a sociedade civil, que seria tão bom envolvê-la, pensem o que podem levar para ser discutido, para ser apresentado como propostas concretas para a COP30. Sim, sem dúvida. E dentro da pasta que o doutor comanda atualmente, há uma série de planos, de projetos, comitês. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito do plano de ação climática? Então, antes mesmo de ser criada a secretaria, foi elaborado o Plan Clima, com a participação de um grande número de pessoas, não só da prefeitura, mas da academia também. Então, é um projeto muito ambicioso. Nós temos 54 ações, 43 estratégias. O número posso variar, não é? Mas é mais ou menos isso, são dezenas, né? E esse plano hoje ele já está sendo revisado. Aliás, são muito bem-vindas as sugestões da PUC que puder oferecer para aprimorar o plano, não é? O plano ele parte da constatação de que nós temos 3 grandes vilões aqui em São Paulo, né? O que é que ocasiona a nossa vulnerabilidade? Primeiro, o transporte. Nós temos mais de 8 milhões de veículos percorrendo ininterruptamente a cidade, fora aqueles que atravessam São Paulo para ir para outros espaços. São Paulo é um centro de convergência. E esses automóveis, esses caminhões, são quase todos movidos a combustível fóssil, né? Ainda que haja um número considerável de veículos flex que poderiam ser abastecidos com etanol,
o proprietário prefere gasolina porque acredita que é mais potente, que dá maior velocidade, etc. Né? Então não há consciência de que nós temos em nossas mãos reduzir a emissão. O transporte é responsável por 61% dos gases venenosos causadores do efeito estufa. Depois nós temos a energia estacionária, nós temos que trabalhar com energia, tudo funciona à base de energia, fora de casa e dentro de casa, isso 30% das emissões. E o terceiro grande problema é a questão dos resíduos sólidos, aquilo que nós chamávamos lixo, mas os países civilizados que estão adiantados, melhores do que nós, eles sabem que lixo pode ser luxo, tem valor. Quase tudo aquilo que nós desperdiçamos pode ser reaproveitado, né? Então é comum no resto do mundo que nós levemos a sério a logística reversa, a economia circular, tudo tem um aproveitamento. E é uma questão de responsabilidade das empresas. Quem produz alguma coisa que tem uma duração finita tem de ser responsável pelo destino dessa coisa quando ela já não tiver utilidade. Então isso acontece há muitas décadas na Escandinávia, por exemplo. Você não vê desmanche de carro Volvo, né? A Volvo aproveita tudo. Um exemplo. Então, a partir desses três vilões, nós elaboramos esse plano, né? Então, com a tentativa de descarbonizar, com a tentativa de dar uma destinação correta aos resíduos sólidos, porque o resíduo sólido, só 3% das 15 mil toneladas de lixo, o pessoal ainda chama de lixo, 15 mil toneladas diárias são recolhidas. Só 3% vão para a reciclagem. O restante vai para aterro sanitário, que é um mal. Aterro sanitário não é uma solução, não. É um lixão organizado, não é? Então, o plano parte disso. Agora, no decorrer das nossas estratégias, nós fomos descobrir prioridades que não estavam no planejamento. Por exemplo, a escassez hídrica, né? Acabei de falar do extremo sul, que comoveu o prefeito a criar a secretaria. Nós vamos ter uma crise hídrica seríssima. São Paulo vai ficar sem água, né? Então são quase 13 milhões de pessoas que tomam aquela água do Guarapiranga, onde o sistema de tratamento não consegue eliminar os coliformes fecais, os resíduos de anticoagulante, antidepressivo, anticoncepcional, antibiótico, cocaína e resíduos de microplástico. Tudo isso já está sendo consumido há bom tempo por todos os paulistanos, ou pelo menos para mais da metade deles que dependem do sistema Guarapiranga, né? Então nós temos uma operação chamada OIDA, Operação Integrada em Defesa das Águas, que é muito impotente diante da força da ocupação, né? Então, essa minha angústia, a sociedade, e principalmente aquelas grandes empresas que têm a sua sede aqui em São Paulo, que obtêm aqui lucro legítimo, mas um lucro crescente, né? Conglomerados poderosos, eles não ajudam a cuidar disso, que é um problema que afeta todos nós. É uma questão de sobrevivência, não é uma questão de paisagem, não é? É uma questão do consumo de água sem a qual nós não vamos sobreviver, não é? Então esse é o maior perigo. Para enfrentar as outras questões, que na verdade fogem um pouco da competência municipal, que a nossa república é muito assimétrica, né? Embora o município seja entidade da federação, há uma concentração de poderes na União. Então a questão de transporte, a União impediu que São Paulo tivesse mais 2.600 ônibus elétricos, né? Diante de uma série de exigências, de burocracia.
A questão da energia, São Paulo está sofrendo uma concessão federal de uma empresa italiana que não tem nenhuma consideração para São Paulo. Eu fui com o prefeito a Roma reclamar da Enel em maio, ele foi falar isso. Foi porque o Papa chamou 20 prefeitos que estavam de grandes cidades do mundo que estavam fazendo alguma coisa de interessante. E ele mostrou, São Paulo tem que mostrar, né? Talvez a população não saiba, mas mais de 10 bilhões foram gastos de 2021 a 2024 para evitar os efeitos das grandes catástrofes, né? Porque nós temos um plano de prevenção de chuvas de verão. São Paulo tem chuvas de verão. Então, esses quase 10 bilhões foram empregados em fazer macrodrenagem, muros de arrimo para não haver desmoronamento, limpezas de córrego, ilhas de chuva, que é uma ideia muito boa da cidade esponja, né? Nós temos uma cidade impermeabilizada, é uma cidade para automóvel, não é para as pessoas. Então a água, quando cai no asfalto, ela vai se tornando cada vez mais poderosa, correnteza, vai causando enchente, alagamento, inundação. E tudo isso impediu que nós tivéssemos, nas chuvas de verão, entre 2023, novembro de 2023, a abril de 2024, nós não tivemos morte por afogamento, nem por desmoronamento. Mas é coisa que ninguém vê. E são 10 bilhões empregados nessa adaptação. Isso já é adaptação, não é mitigação. Nós temos que pensar que os fenômenos vão continuar acontecendo e nós vamos precisar de refúgios térmicos, abrigos para recolher as pessoas que vão ficar sem casa, porque ainda há muita gente morando em lugar impróprio, né? Só para entender melhor a sua pasta, essas sugestões de prevenção, mitigação, adaptação, podem partir da sua pasta para... Sim, nós temos... Aliás, foi bom, professora Consuelo, a senhora perguntar, porque quando eu cheguei, né, embora tivesse assim, uma veneração, uma idolatria pelo ambiente, pela natureza, pelo direito ambiental, né, trabalhei na Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça desde a sua criação até quase sair do tribunal, mas eu não tinha noção de que em São Paulo existe muita gente boa fazendo coisas boas, ajudando o ambiente. Pessoas sozinhas, indivíduos ali, plantando árvores, limpando a represa, limpando córregos, mas também pequenos grupos, entidades, né? Então, eu resolvi fazer um grande hub na secretaria, trazendo todas essas informações para que nós tenhamos noção, né, de quem procurar quando nós tivermos um problema concreto. E fazer com que as pessoas dialoguem também. E criamos um projeto lá chamado Embaixadores do Clima, com pessoas de todas as regiões, para que elas sejam porta-vozes das necessidades, das carências, dos desejos do seu núcleo, né, habitacional, ali onde elas moram, para que nós possamos tratar melhor a cidade, né? E não é uma ouvidoria, não é? Não, é uma secretaria executiva, então mas que encaminha as demandas. Encaminha as demandas. Então, nós recebemos as propostas, também fazemos muitas propostas, né? Por exemplo, nessa época as coitadas das árvores são acusadas de serem vilãs. Não são. É que se a empresa concessionária de energia elétrica cumprisse exatamente os contratos, nós já teríamos uma parte razoável da cidade com fiação subterrânea, né? Mas eu cheguei a ouvir dos engenheiros, logo que cheguei à prefeitura, que a árvore é uma coisa que cai para cortar o fio elétrico. Então, ela podia cair na paralela com a fiação? Não, ela cai na perpendicular, arrebentando o fio.
Aí eu falei, mas esse fio devia estar enterrado. Ah, mas e o custo? Um quilômetro de fio aéreo custa R$400 mil. Um quilômetro de fio subterrâneo custa 4 milhões. Quem vai pagar? Eu falei, quem tem os bônus tem os ônus. Então não concorra a essa licitação, né? A nossa proposta é a modicidade. O senhor paga pouca tarifa porque nós fazemos a fiação aérea em vez da subterrânea. E o pior é que quando há uma necessidade de um reparo na fiação subterrânea, eles desenterram, eles colocam fio, porque acho que fica mais barato, né? Devolve fiação aérea. Então, isso é uma coisa que a sociedade precisa fazer para exigir, porque governo não tem dinheiro, o governo não produz dinheiro, o dinheiro é do povo, o dinheiro é da população. Então, a população tem o direito, eu acho que tem até mais, tem um dever de fiscalizar. Onde é que está indo meu dinheiro, né? Então, nós temos gastos de 40 bilhões para uma das concessionárias da coleta de lixo, 38 bilhões para outra de varrição das ruas, dinheiro que, se a população colaborasse, poderia ser destinado para outras finalidades, né? Para educação, para saúde, para moradia, para mais lazer, né? Uma cidade... Agora, São Paulo, fora de São Paulo, André e Consuelo, ele é muito respeitada, muito cotada, né? Agora mesmo, nesta semana, nós recebemos 3 premiações ISO no maior grau, né, na platina, 2 platinas e 1 ouro, em cidade inteligente, Smart City, cidade resiliente e cidade sustentável. Então, nós atendemos assim, quase 300 itens, indicadores, né, e chegamos quase ao máximo da possibilidade da ISO com a BNT. É critério internacional, não foi invenção nossa, é um pessoal externo. Então é muito bom a gente poder dizer que nós estamos caminhando. É lógico que precisamos de muito mais, dependemos da academia, dependemos da universidade, dependemos dessa juventude que já nasce com um chip, né, que conhece algoritmo melhor do que a minha geração analógica, para a gente inventar e dar respostas, né? E tem muita gente criando coisas boas, por exemplo, o alerta quando vai haver uma precipitação pluviométrica, né? Nós já temos aplicativos, temos programas, né, software que avisam as regiões mais vulneráveis. A coisa boa é que nós estamos trabalhando com evidência. Então, a cidade toda de São Paulo, ela já está analisada totalmente, mas em porções, em quadrados, em poliedros ali que mostram a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade hidrológica, a vulnerabilidade geológica. Então nós temos o diagnóstico, né? Precisamos trabalhar para que o prognóstico não seja assim desastroso como tem sido em todas as partes do mundo, né? André, na última reunião do comitê foi apresentado um projeto de árvores, não é? Porque nós estamos querendo mudar essa imagem de que quantas derrubadas de árvore, de fios e tal, né? Mas é possível assim, né? Sim, nós temos que pensar o seguinte, o trato arbóreo da cidade, ele não existia. As nossas grandes árvores aí, as tipuanas, que criticam muito porque elas são bolivianas, são peruanas, não são nacionais. Então há uma corrente que acha que a gente só pode plantar árvore nativa, espécie nativa da Mata Atlântica, né? Mas essas árvores, quando se plantou há 50 anos atrás, 60 anos, né, ninguém tinha ideia de que elas fossem envelhecer, que elas fossem ficar mais frágeis, né? E então hoje já existe um plano arbóreo, nós temos um manual arbóreo, as espécies que são adequadas, né? Mas ainda é uma questão bastante polêmica, porque
de um lado, existe a substituição das árvores por mini-árvores, né? O ipê, por exemplo, é uma árvore que não conseguiria eliminar sequestrar o carbono de uma grande árvore, de uma espécie arbórea maior, né? Então, existe essa discussão. Aqueles que querem árvores grandes, né, e esbarra aí na questão da fiação, né? Mas a população também não ajuda muito, né? Porque as pessoas, às vezes, mais árvore em frente à minha casa, deixa cair folha, quebra a calçada, etc. Então, nós precisamos também criar o amor à árvore. São Paulo tem falta de milhões de árvores, né? Mas não se planta, nós chegamos a plantar 90 mil árvores por ano, né? Mas é insuficiente ainda, e a cada chuva caem aquelas que estão, né? Porque as podas são muito mal feitas, já que a poda é responsabilidade da concessionária de energia elétrica, né? Só se poda uma árvore se ela estiver atrapalhando a fiação. Porque o ideal é que ela possa crescer, que ela possa fazer sombra, né? A diferença entre lugares arborizados e lugares que não tem árvore chega a 10 graus. 10 graus. Medido pela USP, pelos pesquisadores aí. Então, árvore é tudo de bom. Agora a gente precisa criar o amor pela árvore, né? As pessoas gostarem de árvore, cuidarem da árvore que está na sua frente, não cimentar tudo em volta, a árvore não pode respirar, né? Mas tem muita coisa sendo feita, André e Consuelo. Consuelo nos dá a honra de pertencer ao nosso conselho consultivo, que é um conselho de craques, é um conselho de personalidades, de pessoas ilustres, né? E sempre tem um expositor e também um projeto, né? Muito interessante. O Dr. Nalini, ele tem essa facilidade, né? De ouvir as opiniões todas. Ele falo muito, mas eu ouço. Muito bom. Nós estamos caminhando já para a parte final e eu gostaria de saber se o senhor ou alguém da municipalidade está programado de ir até a COP29, que vai acontecer no mês que vem no Azerbaijão. Eu não iria ao Azerbaijão assim numa viagem turística, mas eu vou. O prefeito me pediu para ir, então eu já estou cuidando aí de tudo. E também com uma incumbência de ver quais serão os pontos altos, né, os pontos positivos, e se houver alguma falha, para fornecer para a organização da COP30, né? Então, eu nunca fui à COP. O Consuelo deve ter ido a várias, né? Não, só fui até Dubai. Então, mas é a primeira que eu vou. E espero poder trazer alguma coisa de útil, né? E vai muita gente. Hoje nós tivemos uma reunião com o pessoal da Ambev, que faz projeto muito interessante de água, né? Eles criaram uma água chamada AMA, e todo o lucro dessa água é aplicado em projetos sociais. Água limpa para as pessoas, né? Ressurreição de nascentes, tudo. E aí a vice-presidente também vai. Então vai muita gente, né? E são encontros que, assim, eu não sei se nós temos tirado muito proveito ou se é um encontro que também emite muito gás carbônico, né? Muitas viagens. Mas mostra que o mundo, né? A população mundial parece ter acordado, né? Que, na verdade, os cientistas, durante décadas, eles alertaram e nós não prestamos atenção. Agora a natureza está falando. E ela fala como ela pode. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Nalini pela oportunidade de vir até o projeto PUC no Clima,
com informações muito interessantes a respeito das atividades da pasta que comanda na Prefeitura de São Paulo. E agradecer mais uma vez. Para o encerramento, passar a palavra para a professora Consuelo Yoshida. Bem, como vocês viram, é realmente prazeroso ouvir o Dr. Nalini. Este livro dele, Ética Ambiental, foi a minha inspiração. O primeiro contato que eu tive com o Dr. Nalini, muita gente, né, se inspirou nesse livro. Quando foi escrito, professor? Tem a impressão que foi... Mas foi um dos seus primeiros livros. Foi um dos seus primeiros livros. Porque a minha dissertação de mestrado foi de 91, foi depois do ano 2000. Eu queria deixar um recado que é: quem puder, leia este livro, Ética Ambiental, que é uma referência. Quantas inspirações surgem a partir da leitura deste livro? O Dr. Nalini, ele é uma referência para todos nós, e a mim veio do seu livro, depois que eu fui atrás para conhecer. Valeu. Muito obrigada pela participação. Um privilégio.